As pessoas que precisam fazer alguma alteração no título de eleitor têm até a próxima quarta-feira para comparecer ao cartório eleitoral. Até agora, o número de eleitores esteve abaixo do esperado. Nós pensávamos que a demanda, a procura pela regularização dos títulos fosse maior, mas nesses dias ela foi bastante tímida. Na verdade, o que tem acontecido é que muitos eleitores vêm procurando para fazer a biometria. Tudo bem, a gente atende também, não há problema nenhum, mas é bom a gente frisar que esse prazo, até dia 9 de maio, ele é para aquelas pessoas que querem transferir o título, aquelas pessoas que têm que fazer uma regularização de estado civil, de nome, Isso é muito usual, A pessoa que se divorcia ou casa, e alguma mudança no nome, então, se ela quiser fazer isso, ela só vai ter até o dia 9 de maio. Por quê? Depois, o cadastro fica fechado até novembro, mais ou menos, ele deve voltar dia 11 de novembro somente. Isso tudo por causa das eleições. Então a gente pensa, é muito prazo o cadastro fechado. Mas isso está na lei, por quê? Todos os dados que estão no sistema, eles vão para o caderno de votação. Então, mesmo o cadastro fechando dia 9, como o sistema ele é dinâmico, muitos acertos vão sendo feitos depois. E tudo isso vai para os cadernos de votação. Então, tem que haver um fechamento para que os cadernos de votação sejam impressos. E isso, então, esse fechamento ele se dá exatamente no dia 9. Depois, dia 10, não adianta vir ao cartório para regularizar, que não se consegue regularizar nenhum dado que envolva o sistema. É importante que as pessoas que vão ter que votar na eleição deste ano fiquem atentas à data, pois após o final do prazo, pode ter dificuldades para deixar o documento regularizado. Depois do prazo, vem algum eleitor, eu queria mudar meu nome e tal. Então a gente vai dar uma certidão a ele, falando que ele procurou o cartório, mas que não se pode fazer em função da lei. E aí sim, se for o caso, ele vai até a Receita Federal, que é o que é mais usual, e corrige o CPF, acerta. Isso ele vai ter condições de resolver o seu problema sim. Agora, se ele fizer isso dentro do prazo, fica tudo mais fácil, que normalmente ele vai resolver aqui em Andradas mesmo. Ele faz o título, arruma, regulariza a questão do nome, depois faz o CPF, e muitas vezes ele não tem de ir à Receita Federal. Agora, se ele deixa para regularizar alguma coisa, alguma questão com relação ao nome e que envolva o CPF, obrigatoriamente depois do prazo ele vai ter que ir à Receita Federal, porque aí não tem como regularizar o título, Ele pode regularizar o CPF mediante a nossa certidão, mas o título ele não tem como regularizar, só lá em novembro. Mas não é para as pessoas também ficarem tão preocupadas, que jeito existe para tudo, A lei existe, então, com essa exigência, aí os órgãos têm que se adaptando à lei e tudo é conseguido. É lógico que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. O chefe do cartório eleitoral ressalta quais são os documentos necessários para ficar em dia com a justiça. A pessoa deve trazer os documentos, principalmente se houver alteração do nome de casado, do divorciado, alguma coisa assim, ela tem que trazer os documentos. O ideal é que ela traga. Às vezes ela já acertou a carteira de identidade e tal, mas o ideal é que ela sempre traga todos os documentos. Então a gente pede que a pessoa traga a identidade ou carteira de motorista, certidão de casamento. Isso se ela for renovar o título, se ela for mudar o local de votação, se ela for alterar o nome. Agora, se ela for fazer alistamento eleitoral, que é o primeiro título, a carteira de motorista não serve. Aí vai ser a certidão de nascimento ou a carteira de identidade, ou carteira de trabalho ainda. Então, certidão de... A questão da carteira de habilitação, ela só serve para aquelas pessoas que já têm o título. Aí elas podem vir com a carteira nacional de habilitação. Outra coisa que a gente pede é que a pessoa traga o comprovante de residência, Ainda mais se ela vai fazer a transferência do título, porque para ela fazer a transferência do título, ela tem que comprovar para nós, para o juiz eleitoral, para a justiça eleitoral, que ela está morando aqui no município há mais de 3 meses. Então, obrigatoriamente, ela tem que trazer um comprovante de residência. E muitas vezes acontece de a pessoa não ter um comprovante de residência, mas se ela trabalha no município, se ela tem a carteira registrada, melhor ainda, ela não precisa nem trazer a conta de luz, conta de água, seja o que for, ela traz a carteira de trabalho, a gente vai ver pela carteira de trabalho que ela tem vínculo com o município e vai fazer normalmente. Então é importante que quando a pessoa vem ao cartório eleitoral, ela traga dentro do possível os documentos que ela tem, Afinal de contas, ela vai fazer um outro documento, que é o título eleitoral.